Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia. A claridade não está muito boa, que eu preciso comprar uma lâmpada melhor. Mas eu vim essa madrugada aqui, louvado seja Deus, para ler um versículo da Bíblia, para lembrar os irmãos sobre a comunhão, sobre um se preocupar com as necessidades dos outros, em prol que nós já estamos falando, né? Já estamos pedindo. E poucos irmãos têm ajudado, né? A gente vê que a carência, né? Porque se a gente tivesse pedindo dinheiro para a gente poder arrecadar um churrasco, para a gente beber, para a gente se drogar, tenho certeza que muitas pessoas já tinham se disponibilizado para poder ajudar. Não é querendo, né? É uma manifestação, tipo, a gente muitas das vezes a gente pende mais para fazer o mal do que o bem. Então, acabei de orar aqui e o Senhor colocou no meu coração para ler essa palavra, para que os irmãos possam compreender a essência, desde lá do princípio, como que a igreja agia, né? Mesmo sem ter recursos financeiros. E eles já tinham uma comunhão no princípio. E a igreja não mudou, a essência do Senhor não mudou, a visão bíblica teológica não mudou. Quem mudou as coisas foi o homem. Quem torceu a verdade foi o homem, que se deixou levar pelo inimigo, pelo espírito de ganância. Ou seja, a gente estamos lá com o terreno parado. Eu não tenho condições financeiras sozinho, mas eu tenho certeza que Deus pode me dar condições também. Estou trabalhando para isso e abrir as portas para a gente começar a comprar os materiais para poder fazer a obra, porque Deus tem pressa na obra, porque a gente vê que as profecias bíblicas já estão se cumprindo. A gente vê aí que falta pouco para a manifestação do anticristo, né? Vamos falar desse jeito que a igreja compreende, que é o iníquo, aquele que se opõe contra tudo que se chama Deus, porque já vivemos, irmão, o princípio das dores, já vivemos o período da apostasia, que o apóstolo Paulo falou, é necessário que primeiro venha a apostasia e depois venha a manifestação do iníquo, isso antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que quanto à reunião, né, com ele, para não se preocupar nem se alarmar, porque haveriam profecias que tinham que se cumprir antes, ou seja, eu acredito que o próprio Senhor Jesus revelou isso para ele, o Espírito de Deus. Assim como no dia da Páscoa, que foi celebrado com o Senhor Jesus e os discípulos, Paulo não estava lá, mas ele fala que ele recebeu do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus falou com ele, contou como que foi naquele dia. E na noite que o Senhor Jesus foi traído, foi assim. Ele partiu o pão e tendo dado graça. Ou seja, Paulo está contando para a igreja. Agora eu estou vindo aqui nesse vídeo, irmão, de encontro com os irmãos, também para explicar como que a igreja agia naquela época, mesmo sem ter o recurso que hoje temos, né? Se eu estivesse aqui pedindo votos absurdos, falando que se você desse R$10, Deus ia te devolver 1.000. Se eu estivesse falando que você desse 1.000, você ia ganhar 10.000. Se eu estivesse falando para você dar o seu carro, sua casa, que Deus ia deixar você rico, eu tenho certeza que muitas pessoas, eu ia pegar no espírito da ganância e muitas pessoas iriam contribuir, porque no interesse de receber algo em troca. Mas a palavra do Senhor fala que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Ou seja, quando você faz algo para Deus voluntariamente, Deus está vendo o que você está fazendo, a sua real intenção, porque é de coração, não é nada por interesse financeiro, mas sim por amor. E Deus opera grandes sinais e prodígios quando acontece isso. Mas muitas pessoas hoje em dia eles são enganados por pastores, porque eles pregam lá sobre Malaquias, que foi um profeta que foi levantado para exortar a nação de Israel, o sacerdócio levítico e o povo que não estava trazendo os dízimos que era do Senhor, porque eles estavam desviando, o povo estava vendo a corrupção e deixou de dizimar. E quando não trazia os dízimos, outras pessoas que viviam e dependiam daquilo, alguns familiares, as famílias dos levitas, da tribo de Levi, filho de Jacó, e os órfãos, a viúvos, forasteiros que vinham adorar a Deus naquela época, não tinham provisão para se alimentar, para sobreviver,
Por quê? Porque o povo que foi escolhido para dizimar não dizimava, e o povo que era para receber o dízimo e dividir conforme a ordenança do Senhor estava corrompendo, roubando a Deus. Então Deus levantou o profeta para exortar uma nação específica que estava debaixo de uma ordenança da parte de Deus. Isso que a igreja não explica. Eles pegam Malaquias, lê para você e fala que você está roubando a Deus. E você acredita que esse profeta foi levantado para te exortar nos dias de hoje. Mas você tem que ter a noção que a igreja nem existia na época, o Messias nem tinha nascido ainda estava na velha aliança, no primeiro pacto, e era a lei para a nação de Israel, os dízimos. Não tinha nada a ver com a igreja nos dias de hoje. Hoje nós vivemos a graça, a lei se cessou na cruz, quando o Senhor disse, tetelestai, está consumado. Ou seja, o Senhor Jesus veio não para quebrar a lei, mas para cumprir. E ele cumprindo com o seu poder, com a sua autoridade, o seu sacrifício, ele teve o poder de cessar a lei, para não falar abolir, né? Porque tem muita gente que se apega, mas ali se cessou a lei e deu-se início a uma nova aliança. A gente pode ver que depois que ele ressuscitou, ele ficou algum tempo com os discípulos, ensinando os discípulos, e depois ainda ele falou para os discípulos esperar mais um pouco, até que do alto fosse revestido para que eles fossem pregar o evangelho, né? Entendeu? Recebeu o Espírito de Deus para que a promessa se cumprisse sobre a nação, né? E aí a gente vê no Conselho dos Gentios também, quando Paulo está pregando para os gentios, ele vem até Jerusalém, ali para se reunir com os irmãos, porque tinha alguns irmãos que queriam que os gentios cumprissem a lei, ou seja, se circuncidasse, né? Vivesse os ritos judaicos. Mas aí se levanta Pedro e fala que até os antepassados não suportaram esse fardo que era muito pesado. Aí Tiago pega e fala, né, que era necessário que eles abandonassem a imoralidade sexual, a idolatria e a carne sufocada por causa do sangue. Quanto tudo isso, o resto vai bem. Não falou para eles guardar a lei, não falou para eles guardar o sábado, não falou para eles fazer o ritual que as igrejas fazem dessa suposta Santa Ceia, porque não tem escrito aqui, ó, Santa Ceia. Tem a palavra escrito ceia, que significa jantar noturno, ou seja, é aquele jantar que o povo de Israel fizeram lá em Êxodo, acho que Êxodo capítulo 12, versículo 45, fala sobre a Páscoa, que na libertação dos cativos, um dia antes, quando o Espírito passou ceifando os primogênitos dos egípcios, Deus mandou que eles passassem o sangue do cordeiro no umbral das portas para que o espírito ceifador não ceifasse a vida deles, sabesse onde que estavam os cristãos, ou seja, onde que estavam os hebreus. E aí Deus mandou Moisés avisar o povo para comemorar em suas casas. Cada família pegaram um cordeiro, mataram ele, cataram ervas amargas e na madrugada, na meia-noite, a partir da meia-noite, eles comemoraram a vitória que no outro dia eles iam ser libertos da escravidão, de ser cativo, né, de viver trabalhando por alimento, ou seja, eles poderiam fugir? Poderiam, mas ia fugir para onde no deserto? Ia morrer de sede, ia morrer de fome. Ou seja, mas ali Deus já estava dando a vitória e ia dar a direção para eles, certo? Se eles permanecessem na fé, né? Mas eles foram tão incrédulos que você vê que todos morreram. Só 2 viveu e entrou na terra prometida, Josué e Caleb. Acreditamos que com sua família, porque como que eles iam reproduzir o povo, né? A Bíblia não menciona alguns detalhes, mas então a igreja pegou e transformou num ritual religioso que não tem nada a ver com as escrituras. A Páscoa era comemorada 4 dias. A palavra de Deus fala que o estrangeiro não podia participar, o escravo ele não podia participar. Se o escravo fosse participar, ele tinha que ser circuncidado, ou seja, ele tinha que entrar no ritual judaico para ele poder participar. Ou seja, nós não tem nada a ver com o judaísmo e nem com a linhagem israelita. Nós somos gentil de outra nação, povo de outra tribo e outra língua. Ou seja, hoje nós vivemos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós não estamos debaixo dessa ordenança, debaixo dessa lei, debaixo desse mandamento, não. Hoje nós estamos embaixo do que? Da fé, do voluntarismo. Perdão, fomos enxertados na figueira. Ou seja, nós não nascemos diretamente da figueira, então nós não fazemos parte desse ritual. Ou seja, que foi aí
os romanos transformaram, depois que mataram os apóstolos, depois que mataram os cristãos, fundaram a igreja romana, eles pegaram e transformaram isso em Eucaristia, ou seja, comer o pão, beber o suco de uva, eles transformaram num ritual religioso para manipular o povo, controlar o povo, saber quem que era, quem não era, porque quem participa, quem faz parte da religião, né? Uma grande manipulação psicológica. Aí os protestantes, quando saíram do, 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 da igreja romana, ou seja, os padres que combateram a idolatria, Lutero tal, muitos deles que saíram, eu não vou afirmar para você quem foi de verdade, eu não sei, porque eu preciso estudar mais, mas eles viram que reuniu o povo sem ter dogmas religiosos, o povo não parava, não se afirmava, não se reunia. Então eles transformaram a Eucaristia em Santa Ceia, deixaram de ser aquele pãozinho, um pedacinho de pão com um suquinho de uva, e transformaram o dízimo em dinheiro. Aí onde que o quê? As pessoas, com medo de estar roubando a Deus, pegavam 10% do seu salário e davam nas igrejas, ou seja, para os supostos pastores, porque na verdade são lobo em pele de cordeiro quem faz isso, e a Eucaristia em Santa Ceia, por quê? Porque se você não participar, você está em pecado. Porque se você não participar, você não está em comunhão com o corpo de Cristo e nem em comunhão com o Senhor. Ou seja, então eles te pegaram num sentimento de culpa. Porque se eu não participar, os irmãos vão entender que eu estou em pecado. Mas a palavra do Senhor não fala nada sobre isso. Quando o Senhor fala comer da minha carne e beber do meu sangue, é crer no sacrifício, é entender que Ele fez isso por nós e viver uma vida para Cristo e passar dificuldade e sofrimento e se alegrar no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós estamos se alimentando da carne, ou seja, espiritualmente falando, é da palavra, se alimentar de mim, porque eu sou o pão da vida. Então quando nós alimentamos do Senhor, é as palavras dele que nos alimenta, nos dá esperança, nos dá força para continuar todos os dias, nos concede libertação, é através da palavra, não é comendo nada literalmente, porque o próprio Senhor Jesus falou que aquilo que entra pela boca passa pelo ventre e é expelido fora, né? A Bíblia fala que o quê? Que a gente precisa ser vigilante, para a gente tomar cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, muitas pessoas vão vir colocar coisa na sua cabeça para acrescentar algo que não existe. Você entendeu, irmão? E a palavra do Senhor, em nenhum momento a gente vê a igreja fazendo isso. A igreja fala que eles partiam o pão, né? E eles se reuniam para se alimentar, por quê? Muitos irmãos estavam pregando o evangelho no pátio do templo. Pedro, João, muitas vezes, eles partiam o pão na sua casa. Ou seja, não era pastor, não. Eram as próprias pessoas ali da igreja que via a necessidade dos irmãos que estavam lá pregando o evangelho, combatendo, ou seja, o judaísmo que estavam vivendo a lei ainda, eles estavam trazendo a graça, eles levavam alimento, a provisão, para os irmãos não passar necessidade, porque os irmãos ali eles não estavam trabalhando, não estavam arrecadando dinheiro, ou seja, eles precisavam comer, precisavam beber, e a palavra do Senhor fala que eles partiam o pão na sua casa e iam até o pátio do templo, se reuniam com Pedro, com João, com os apóstolos, e ali Pedro pegava aquela provisão, erguia para o céu e dava graça, e todos se alimentavam em comunhão, e o Senhor operava. Vou ler para os irmãos onde que está escrito aqui, você entendeu? Nunca foi um ritual, sempre foi uma refeição em comunhão, sempre foi uma alimentação ali de se preocupar com a necessidade do seu próximo, como o Senhor Jesus fez naquele dia. Ele partiu o pão e não comeu, ele dividiu, e ele falou: toda vez que vocês comerem, não falou toda vez que vocês celebrarem a Santa Ceia, toda vez que vocês participarem da Páscoa, ou seja, ele estava, e outro Senhor só estava com os 12, não estava com o povo que seguia ele, e foi dentro de uma casa, não foi dentro do templo, o templo existia ainda, eles tinham que comemorar a Páscoa no templo, como as igrejas fazem o ritual da Santa Ceia hoje dentro dos salões. Não, eles se reuniram numa casa, onde que o Senhor Jesus falou para ele: encontra um homem, ele vai estar com um cântaro, fala para ele preparar o lugar onde que nós vamos se reunir para comemorar a Páscoa. E lá ele partiu o pão, deu aos discípulos e falou: toda vez que comer, façam isso em memória de mim. O que ele fez? Ele partiu e dividiu. Então ele falou que toda vez que a gente dividir com alguém, a gente está cumprindo com o ensinamento que ele nos ensinou, ou seja, de compartilhar, de dividir, de se preocupar com a necessidade dos nossos irmãos, com a necessidade do próximo.
Então a gente precisa ser muito vigilante em cima disso, porque às vezes a gente lê, literalmente a gente entende de um jeito, mas por trás da leitura existe uma essência. A Bíblia ela é enigmática. A Bíblia fala que o Senhor Jesus fala que ele ocultou do sábio e revelou para os humildes. Ou seja, muitos entendidos da época não compreenderam e até hoje não compreendem. Existe teologia, existe curso de capelania, de um monte de tipo de estudo bíblico, mas a gente não vê. Os professores de teologia leem Números 18, que fala que o dízimo foi dado por os levitas como juramento perpétuo, status de sal, ou seja, pelo trabalho que eles faziam nas tendas. Deus deu para eles. Ou seja, quando era entregue para eles, ainda eles tiravam o dízimo do dízimo, que era para suprir a família de Arão, de Moisés, e supriu as necessidades do templo. E os outros 10% que sobrava era dividido entre as outras famílias e os órfãos, viúvo, forasteiro. Ou seja, as provisões que entravam não eram para ficar no bolso de ninguém, nem era dinheiro também, não era para ficar no celeiro de ninguém, era para ser dividido com quem precisava. E outra, as ofertas voluntárias que ficavam na casa do tesouro, ou seja, também era usado para suprir necessidade. Se precisasse do dinheiro para comprar ou trocar o ouro em alguma coisa que fosse necessidade, de alguma maneira Deus ele supria a necessidade. O povo entendia que era para ajudar, não era uma coisa como é que eu vou dizer para os irmãos? Naquela época era uma obrigação. Hoje nós não vivemos debaixo disso, ou seja, mas mesmo assim o Deus deu essa ordenança porque o povo era duro de coração, entendeu? O povo não ajudava voluntariamente. Como nós estamos debaixo da graça, hoje tudo é voluntário, irmão. Por isso que a gente pedimos aqui uma contribuição para os irmãos, mas é em cima do quê? Do voluntarismo, em cima daquilo que seu coração sentir, segundo a sua condição financeira, e desde que seja com alegria. Paulo fala, não, se você for dar e você não tiver alegria, não sentiu no seu coração, não dá, irmão, porque Deus não vai receber, não o seu dinheiro, mas sim a sua verdadeira intenção, que é ajudar. Estou semeando, irmão, por irmão lá, mas não é por irmão. Está semeando na obra física na terra, porque a obra espiritual não carece de dinheiro, porque Deus é espírito e importa que assim o adore. Então a gente temos que ter essa noção antes de fazer qualquer coisa. Então eu entrei nesse contexto para que os irmãos tenham um certo entendimento. No nosso ministério não vai ter pãozinho com suco de uva, não vai ter cobrança de dízimo, sim, uma oferta voluntária, não vai ter saquinho passando para recolher de ninguém. Vamos colocar o gasofilastro lá, os irmãos que sentir vai colocar lá dentro, a gente vai estar orando. Não existe esse negócio de você orar por dinheiro. Irmão, vamos orar pelo dízimo, pela oferta, você está orando pelo dinheiro, irmão. Não existe isso, irmão. A oferta que for lançada, que for alçada, ela já vai ser consagrada ali para a obra de Deus, e o Senhor Deus vai mostrar a necessidade, e as pessoas que precisar a gente vamos ajudar com esse dinheiro que foi ofertado pelos irmãos. O mesmo jeito que quando tiver uma cantina na igreja, vai ser voluntária e vai ser gratuita para todo mundo participar. Quando for para fazer uma cantina, para arrecadar dinheiro para alguma coisa, a gente vamos sair na rua vendendo as coisas que a própria igreja arrecadou, e a gente vamos lá atrás, no voluntarismo, vender para as outras pessoas, aí sim investiremos o dinheiro na obra. Mas não existe cantina em igreja. O Senhor Jesus condenou o comércio no templo naquela época, e o Senhor Jesus mudou. Agora existe comércio, pessoas divulgando CD, trabalhos, vendendo alimento, não importa se é na porta, se é dentro, se é do lado, irmão, mas é para o povo de Deus. E quando o povo de Deus tinha tudo em comum e não vendia nada para ninguém, eles dividiam uns entre os outros. Então a gente tem que ter essa noção acerca da palavra do Senhor, porque senão a gente vive debaixo de uma religiosidade, manipulado por pessoas que nem têm entendimento bíblico, não sabem nem do que estão falando, e estão pregando para as igrejas. É como diz a história do louro, ele de tanto ouvir falar, ele repete. Então, ou seja, ele repete aquilo que ele ouviu outras pessoas falar, mas ele não foi a fundo nas escrituras para poder ler, orar a Deus, para entender, para ter a revelação da palavra, para poder ensinar o próximo. A gente temos essa intenção porque, antes de tudo, estou lendo, estou estudando, estou orando, estou buscando no Senhor, para que eu venha trazer uma palavra com clareza, sem gritaria, sem ficar falando em línguas. Irmãos, eu falo em línguas, irmãos, sou batizado com o Espírito Santo, só que, irmãos, eu tenho decência. A gente sabe a hora de falar, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é uma pessoa inconveniente.
né? E a Bíblia fala que aquele que for falar em língua, você não vai perder o controle de si próprio. Ou seja, se você for falar em língua e ninguém não tiver intérprete, fique em silêncio. Paulo falou, não impeça que fale em língua. Não quer dizer que é para virar essa patifaria que a gente vê muitas das vezes nas igrejas, porque às vezes alguém vai manifestar o dom de língua e Deus vai levantar alguém para interpretar. Então a gente não pode impedir, porque pode ser que Deus venha trazer uma revelação através da vida de alguém. Mas se a pessoa começar a manifestar o dom de língua e ninguém interpretar, essa pessoa tem que ter decência e cessar e orar baixinho, falar consigo mesmo, porque a palavra fala que quando a pessoa fala numa língua que ninguém compreende, é o espírito dela falando de mistério com Deus. Nem a própria pessoa tem noção do que o espírito dela está falando com Deus. Então a gente tem que ter todo esse tipo de ordem, decência que Paulo, através do Espírito Santo, deixou esse ensinamento da liturgia do culto, né? E hoje em dia a gente vê um roda-roda, um pula-pula. Irmão, eu não tenho nada contra, irmão, entendeu? Desde que esteja só os crentes reunidos num lugar fechado. Irmão, se os irmãos estiverem ali sentindo a presença mesmo ali, aquela coisa maravilhosa, irmão, amém. Mas se as portas do salão estiverem abertas, irmão, e passar uma pessoa lá fora, a Bíblia fala que vai chamar todo mundo de louco. Mas se estiver profetizando, a profecia é o que? A exposição da palavra de Deus. Entendeu? A profecia não é aquele negócio que os outros ficam falando que fala em língua e Deus está falando na boca da pessoa. Irmão, Deus não é um espírito maligno, ou seja, quando incorpora, né, alguém, como muitas vezes acontece. Não, irmão, quando o profeta ele trazia uma profecia da parte de Deus, ou seja, Deus falava com ele e ele só transmitia aquilo que Deus mandou ele falar. Ele não chegava lá, ficava falando em outra língua e falava assim, diz o Senhor, senão eis, meu filho, eis que tal. Não, a gente não tem isso nas escrituras. Então isso é uma grande meninice, uma falta de entendimento bíblico que a gente vê nos dias de hoje, que é uma vergonha, irmão, diante de Deus, com todo respeito. Eu já passei por isso, irmão, e hoje eu me libertei porque o Senhor me libertou na realidade através da palavra do Senhor. Eu busquei saber na palavra do Senhor se estava certo, se eu deveria ser dizimista, se eu deveria tomar a Santa Ceia. Desculpa, suposta Santa Ceia, né? Porque não tem na Bíblia a palavra Santa Ceia. Ah, irmão, mas está lá em 2 Coríntios 11, 23, que biriri, barará. Não, ali Paulo está repreendendo a igreja de Coríntios, porque eles tentaram replicar a Páscoa e fizeram tudo errado. Além deles tentar fazer algo que não era para eles uns comeram demais, outros beberam demais e desprezaram os que nada tinham. Então Paulo fala, vou louvar por aquilo que vocês fizeram? Claro que não. Ou seja, do começo ali do versículo 17 em diante, Paulo está exortando a igreja de Corinto. Aí ele conta para a igreja de Corinto como foi que aconteceu no dia que o Senhor foi traído. Então, eu recebi do Senhor, foi assim, irmãos. O dia que o Senhor foi traído, ele partiu o pão, tendo dado graça, né? Ele deu ao seu discípulo, disse, esse é meu corpo, que é partido em favor de vós, né? Toda vez que você for comer, né? Tal, falou, analise o homem a si mesmo. Ou seja, toda vez que a gente for se alimentar da palavra, ou ouvir uma pregação que vai ser transmitida, a profecia do Senhor para você, se analisa a si mesmo, porque a profecia ela vai te combater, ela vai te repreender, ou seja, ela vai fazer você fazer uma autoanálise de si mesmo para ver a vida que você está vivendo. Ou seja, se eu me alimentar, ou seja, do pão da vida, a verdadeira Santa Ceia é isso aqui. Se eu me alimentar da palavra do Senhor indignamente, ou seja, a palavra está falando que eu não posso adulterar, que eu não posso roubar, que eu não posso matar. E eu estou praticando essas práticas e me alimentando do pão da vida, eu estou me alimentando indignamente. Então eu vou ser condenado, julgado e culpado sobre o sangue e o sacrifício do Senhor junto com todos aqueles. Por quê? Porque a palavra me repreendeu quando eu não podia fazer aquilo. Ou eu estava me alimentando do pão da vida indignamente, porque ele falou para mim que eu não podia e eu fazia. Ele falou para mim que eu não deveria e eu fazia. Então eu não fiz uma autoanálise de si mesmo. Então eu comi para minha própria indignação. Então quando Paulo está falando, tinha um sentido espiritual através dessa palavra. Não era um sentido literal, comer um pedacinho de pão ou um jantar que seja, então quer dizer que eu tinha que me analisar antes de eu comer. Então, se realmente se tornasse o corpo e eu bebesse o sangue, já saíra fora do contexto, porque o Senhor aboliu até o sacrifício de animais. Agora, ele falou para comer da carne literalmente, então se tornou um canibalismo, algo que é abominação aos olhos de Deus. Ou seja, se fosse para comer da carne e beber do sangue literalmente, quando o Senhor morreu na cruz, as pessoas iam ter desossado ele ali, e cada um ter comido um pedacinho da carne, tomado um golinho do sangue dele, né? E sido cheio quando lá em João
capítulo 6, do versículo 40 e poucos em diante, lá 46, o Senhor Jesus está falando, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo, e biriri bororó. Aí o que ele fala? Muitos dos seus discípulos abandonaram. Ah, mas esse homem é louco, tá falando que não vai ter que matar ele, então comer a carne, beber o sangue. Aí ele fala para os apóstolos, vocês também não vão embora com eles? Aí Pedro fala, não, Senhor, só tu tem as palavras de vida, as palavras, irmão. Aí ele falou, a carne para nada aproveita, né? Mas as palavras que eu vos digo, palavras, são espírito e vida. Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês aqui no sentido espiritual da palavra, não no sentido literal, entendeu? O Senhor Jesus nunca ensinou, irmão. A igreja não tem instrução bíblica dos apóstolos para a igreja fazer um dia, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez por ano, pegar um pãozinho e partir, não. Quando falo partir do pão, era sempre uma alimentação em comunhão, que a reunião tinha ali, os irmãos se encontravam, a mesma coisa de eu ir aí chegar agora na sua cidade agora, e você me receber, eu fazer um almoço, convidar alguns irmãos, ou seja, a gente vamos estar partindo pão ali, o pão físico, literal, ou seja, a gente vamos estar fazendo uma refeição em comunhão, em alegria, de a gente estar junto, e antes de a gente se alimentar, vamos apresentar o Senhor. Ô irmão, o Senhor trouxe o nosso irmão de longe, veio aqui congregar com nós, ensinar a palavra para nós, ou aprender com nós. A gente estamos aqui se alimentando, estamos dando graça por esse alimento que o Senhor nos permitiu hoje ter em casa e compartilhar com o nosso irmão. Era feito assim, irmão. A igreja sempre a igreja é uma família. Então ele se preocupava tanto com a necessidade física, espiritual e material dos seus próprios irmãos, que a gente não vê hoje. A gente vê sim, se você é da minha denominação, eu vou dar atenção para você. Agora, se você não procura outras pessoas. Ou seja, como que a gente vamos falar que a gente chama irmão? Muitas das vezes os irmãos das outras denominações passam na rua para ir para o culto das suas igrejas, das suas denominações, eles nem se cumprimentam, irmão, eles nem se saudam. E o Senhor Jesus falou, saudar quem você ama, quem você conhece é fácil. Agora eu quero ver você ama quem vos odeia, quero ver você saudar quem você não conhece. Entendeu, irmão? Então tudo que o Senhor Jesus ensinou, a igreja pratica o contrário nos dias de hoje. Então a gente estamos vindo aqui para combater, né, esse tipo de ensino errôneo. Por isso que o nome do ministério que o Senhor deu, não porque eu quero, mas foi uma revelação da parte de Deus, que vai ser Comunidade Cristã Justiça Divina. Ou seja, a gente vamos combater esses falsos profetas, esses falsos mestres, essas pessoas que estão ensinando a palavra de Deus ao contrário do que ela é. Porque a palavra de Deus ela tem uma essência, e a essência dela chama amor, chama Senhor Jesus Cristo. Comer, partir e dividir, ou seja, se preocupar com a necessidade dos seus irmãos. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, o dinheiro que vai ser arrecadado, os irmãos vão ajudar? Vão. Então a gente vamos investir e construir o salão. Depois a gente vamos evangelizar e ganhar almas. Vai entrar uma oferta? Claro que vai. Voluntariamente as pessoas têm o coração amoroso para poder contribuir. Mas esse dinheiro não vai ser investido literalmente no salão. Entendeu? A gente vamos sim juntar um dinheiro. O projeto é o quê? Comprar uma perua para poder buscar as pessoas mais longe, para trazer para o culto e levar embora. Ou seja, suprir a necessidade daquele que está necessitando. Pagar uma água, pagar uma luz, comprar um alimento, fazer uma compra, às vezes uma criança doente, uma pessoa idosa, comprar um remédio. Esse é o intuito das ofertas, irmão. Retribuir aquilo que foi semeado. Ou você planta uma semente, ela cresce, você cuida, você ara a terra, você planta, você cuida, você água. Um dia ela cresce, ela dá suas flores e dá seu fruto. Ou seja, a própria semente que você plantou da terra, literalmente falando, uma árvore, uma laranja, uma manga, um dia ela vai te retribuir de volta para aquilo que você fez por ela, com fruto. Ou seja, você vai se alimentar daquilo que você plantou. E hoje a gente vê totalmente diferente, porque a gente vê as igrejas pedindo, coletando, mas essa semente não cresce, não dá fruto na vida das pessoas que semeiam. E eles falam, eles põem na conta de Deus. Irmão, faz que é um ato profético, faz que Deus vai te recompensar. Irmão, condições financeiras, irmão, é fruto do seu esforço. Se você é honesto, não rouba, você trabalha certinho, você estudou, você fez por onde, Deus vai abrir as portas para você. Por quê? Porque você fez por onde. Então Deus não é mesquinho, entendeu? Então a condição financeira só vai melhorar de acordo com a sua capacidade aqui da terra. Não tem nada a ver com Deus. Deus pode abrir uma porta melhor, com certeza, mas depende do jeito que você estiver caminhando com Ele. Deus falou para Salomão, se você andar debaixo dos meus desígnios, conforme seu pai andou, você vai ser próspero, bem sucedido na terra.
Ou seja, se a gente ser obediente ao Senhor e andar debaixo dos seus desígnios, obediente à tua palavra, a gente vamos ser bem sucedido não só na vida espiritual, mas também com a vida material. Mas tendo em mente que o interesse não é nessa terra. O intuito é aquilo que Deus tem preparado. Que a Bíblia fala que a gente está esperando o porvir da parte de Deus. Ou seja, o dia de hoje vivemos pela graça, é um presente de Deus. Por isso que fala, né? Presente, né? Passado e futuro. Então hoje nós vivemos o presente de Deus que Ele deu para nós, que é o hoje. De viver o dia de hoje. Entendeu, irmãos? Aí eu estou entrando nesse assunto porque para dar uma esclarecida na mente dos irmãos o nosso ponto de vista bíblico, teológico, acerca do que nós vamos ensinar para os irmãos na palavra do Senhor, e também aqui pedindo ajuda voluntária, irmãos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm visto o vídeo. Eu já falei, não precisa ser crente, não precisa ser da mesma denominação, não precisa, irmão. Você tem que entender que você tem que ter amor pelo próximo e semear, porque fala, eu não consigo fazer com as minhas próprias mãos, eu não consigo pregar, mas eu vou ajudar quem pode fazer. E a gente pode ter certeza que o Senhor Jesus Cristo, ele vai te abençoar, porque Deus, a Bíblia fala que Ele não despede ninguém de mãos vazias. Não sou eu que estou te prometendo, é bíblico. Então Ele vê na real intenção do teu coração, alguma coisa Deus faz por você, porque a Bíblia fala que aquele que dá para os pobres empresta para Deus. Irmão, Deus não admite você fazer nada para ninguém sem Ele fazer nada para você também. Não importa, irmão. O Senhor Jesus falou assim, eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste de beber, tive preso, não foste me visitar, tive doente, não me cuidaste de mim. E aí eles falaram, mas quando nós fizemos isso, Senhor? Ou seja, entre cristãos e cristãos. Ele falou, quando vocês não fizeram para aqueles pequenininhos. Ou seja, ele apontou para os necessitados. Não importa, irmão, a denominação, se é crente, se não é. O Senhor Jesus quer saber se você vai matar a fome de alguém. Ele quer saber se você tem condições de matar o frio de alguém. Ou seja, amar o próximo não é olhar pela religião, mas sim pela necessidade. E hoje nós temos essa necessidade, irmão, de construir esse salão lá para pregar o evangelho lá no meio do mato, onde que ninguém quer ir evangelizar. Já que não dá para você ir, não estou falando que você não quer, mas ajude a nós, meus irmãos. O irmão está lá esperando, o terreno está lá, entendeu? E a gente vamos fazer essa obra. Mas eu sozinho eu não consigo. Mas o Senhor partiu e dividiu. Então vamos dividir também aquilo que a gente tiver condições para poder construir. A gente vamos comprando milheiro de tijolo, a gente vamos fazendo as coisas de acordo com a condição financeira. Eu estou trabalhando, irmão. Nessa conta que eu postei o Pix, a Caixa tem. E o dinheiro que eu consigo arrecadar, eu vou pôr lá, é uma conta separada para a obra de Deus. Lá eu não coloco dinheiro nenhum que eu vou usar por fora. Você entendeu? O meu dinheiro, eu tenho outra conta, que é o meu dinheiro particular. Das minhas contas, das minhas condições financeiras, das minhas coisas particulares. A conta do Caixa Tem é da obra de Deus. Você entendeu? Então essa conta que está o meu Pix, que é 384-246-758... 35, Estevão Barreto de Oliveira, Caixa Tem, é para a obra voluntária do Senhor, irmãos. Mas eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras. Em Atos, capítulo 2, versículo 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que irmãos, ó. Atos capítulo 2, versículo 42. Você entendeu a essência da igreja? O que é? Comunhão, se preocupar. Eles não admitiam se alimentar na sua casa, encher a pança, e os irmãos estão lá pregando sem ter o que comer. Então todo dia eles iam lá levar provisão para os irmãos, certo? Porque Deus tocava no coração. Então, irmãos, eu venho através desse vídeo, através dessas humildes palavras, que o Senhor Espírito Santo possa tocar, que Ele possa te convencer a entender que aqui não é um falso profeta, aqui não é um charlatão,
Aqui não estou aqui para querer enganar ninguém. Falei, irmão, sou profissional, trabalho na área da pintura, sou barbeiro, entendeu? Na área que eu quiser trabalhar, eu tenho certeza que Deus me capacita porque eu sou esforçado para isso. Você entendeu, meus irmãos? Para que as coisas venham acontecer na minha vida particular. Mas essa obra é de Deus. Deus falou comigo. O Senhor, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu sempre orei pedindo direção. Muitas das vezes, eu já cheguei a comprar aparelhagem, irmão, vendi porque não era o tempo. Mas dessa vez eu ouvi a voz de Deus falar para mim fazer a obra. Então não tem como eu negar, irmão. Não tem como eu falar que eu não vou fazer. Entendeu? Quando eu era criança, o Senhor Jesus apareceu para mim e falou para mim esperar Ele, que Ele estava voltando. Então a certeza da volta de Cristo eu tenho. Aí por esses dias agora, eu ouvi a voz de Deus mandando eu fazer a obra, pregar o evangelho dele. E Ele falou que não era para mim se preocupar, que as condições Ele ia dar. Então, ou seja, eu vou trabalhar, não estou falando que eu vou viver do dinheiro de ninguém, mas as condições, a provisão para a construção, a provisão para fazer a obra terrena, porque espiritual quem faz é Deus. A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito de Deus, mas a obra financeira, a obra material é nós que fazemos, irmão. Depende da gente, do voluntarismo da gente, tá bom, irmãos? Eu agradeço a Deus, né, por tudo, em tudo, porque Ele é maravilhoso. Eu trouxe essa palavra para esclarecer um pouco para os irmãos, e eu estou gravando esses vídeos, irmão, para poder mostrar para os irmãos, porque tá difícil hoje, irmãos. A gente vê muitas pessoas aí pregando, se expondo, né, irmão? Mas a gente não vê realmente alguém pregando um arrependimento verdadeiro de alma, uma conversão, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, meu irmão. Arrependimento, conversão e batismo, irmão. Um novo nascimento, uma nova criatura, salvação, né? Arrependimento, conversão e salvação, irmão. Entendeu? É os três, irmão, entendeu? E outra, a gente não lê nas escrituras nenhum momento os apóstolos ensinando a igreja, irmão, a tirar um dia na semana para guardar para Deus, porque hoje nós vivemos todos os dias na presença do Senhor. A Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em um culto. A gente não vê o ensinamento dos apóstolos falando para a igreja tirar uma porcentagem do seu dinheiro e tal dia da semana levar na igreja por mês. Paulo recolhia as ofertas no domingo, porque as igrejas pedem dinheiro todo dia, todos os dias de culto. E ele falava, não, ó, no primeiro dia da semana, vocês fazem a coleta, para mim poder pegar esse dinheiro e levar para Jerusalém. Paulo não ficava com o dinheiro, ele levava para Pedro, dividir com o povo, irmão. Você entendeu? Então a gente vê que era uma obra feita pelo próximo, não era para ele. Ele falou, eu tenho direito, eu semeio coisas espirituais, e eu tenho todo o direito de recolher coisas materiais, mas eu me privo disso. Ou seja, porque era um orgulho para ele fazer por amor, não por condições financeiras. Porque aquele que faz a obra de Deus por condições financeiras, ele é um funcionário daquela denominação e não um servo de Deus. Porque o servo, ele serve em espírito e em verdade voluntariamente. Agora, o empregado, ele trabalha por dinheiro. Ou seja, se eu não trabalhar, eu não recebo. Muitas denominações pagam os pastores para fazer a obra de Deus. Ou seja, ele é um funcionário, ele não é um servo. Porque o servo serve por querer. O funcionário não, ele faz por dinheiro. Porque se ele não faz, ou seja, ele está ensinando a palavra de Deus a troco daquilo que ele vai receber. Porque senão ele vai faltar dos cultos. Então ele tem um compromisso ali, não com a igreja, não com o Senhor, mas sim com o CNPJ da igreja, que é praticamente uma firma. Então quem faz isso, irmão, o Senhor falou comigo, que não é servo, mas sim um funcionário da denominação. Já recebeu seu galardão, não tem nada com Deus. Você entendeu, meu irmão? E outra, eu estava assistindo uns estudos acerca daquele que detém a manifestação do anticristo. Muitos falam que são o templo, outros falam que são a igreja, outros falam que são o Espírito Santo. Mas o Senhor também me deu a revelação e falou comigo que quem detém a manifestação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Não tem outro, irmão. É o Senhor que detém a manifestação. Porque quem foi lá e pisou na cabeça do inimigo e tomou as autoridades dele, a chave da morte do inferno, quando ele desceu às partes mais profundas da terra, quando ele foi crucificado, não foi o Senhor Jesus Cristo? Então quem que mantém a manifestação? Para quem que ele tem que pedir autorização para ceifar uma vida? Não é para o Senhor Jesus Cristo? Para quem foi dado todo o poder no céu e na terra? Não foi para o Senhor Jesus Cristo? Então quem que detém a ação do inimigo hoje? O Senhor Jesus Cristo. Nós estamos desmerecendo o Espírito Santo? Claro que não. Mas o Espírito Santo, o papel dele está aqui do que? Ele falou de consolar, de convencer e de conduzir e de transmitir os dons. Mas agora a parte de libertação, de prender, ou seja, de deter, reter
o espírito do anticristo, que é o espírito do próprio anjo caído, é o próprio Senhor Jesus Cristo que pisou na cabeça dele naquele dia e libertou os cativos e o cativeiro, saqueou a casa do valente. Ou seja, então quem retém a manifestação do anticristo até agora é o próprio Senhor Jesus Cristo, porque já falei, ele é anticristo, ante o Senhor Jesus Cristo. Então quem que detém ele? O próprio Senhor Jesus Cristo. Você entendeu, meus irmãos? É revelação isso aí, irmão. Não está escrito, porque Paulo falou, vocês sabem, eu já disse para vocês sabem quem que o detém. Então, sobre quem Paulo pregava? Sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, quem que detém? O próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo que for feito, quer por palavra, quer por obra, quer por pensamento, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo foi feito para Ele, para Ele, todas as coisas, irmão. Acabou. Você entendeu, meu irmão, meus irmãos? Então tá fácil para interpretar, por causa que a gente vemos que o foco da pregação bíblica evangélica, o alvo é Cristo. É cristocêntrica a palavra do Senhor. É tudo sobre o Senhor Jesus Cristo. Os profetas anunciaram que um dia viria o Messias. Os apóstolos pregaram sobre o Messias. E nós pregamos sobre o Messias. E quem que venceu a morte? E quem que venceu o inimigo? Quem que reina sobre nós hoje não é o Senhor Jesus Cristo? Então tudo vai acontecer segundo a determinação da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo agindo na terra, através ele representando o Pai e o Filho aqui dentro de nós. Tá bom, meus irmãos? Eu peço desculpa aí pela demora, mas a gente tem que ter uma certa calma para poder explicar, porque é de difícil compreensão para muitos, e eu vivi muito tempo preso no sistema religioso, debaixo daquilo que se eu não desse, estava roubando a Deus, se eu não participasse, estava em pecado, e eu me sentia mal, eu não servia a Deus com liberdade. A Bíblia fala que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Livre do que, irmão? Livre da religião. Porque se libertar da bebida, da droga, do pecado, isso é uma obrigação da gente a não fazer, porque faz mal para nós mesmos. A Bíblia fala que aquele que destrói o templo vai ser destruído naquele dia. Ou seja, a gente temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Ou seja, cuidar da nossa saúde, cuidar do bem-estar, cuidar da aparência, não ficar se destruindo, não ficar também se excedendo demais, ter uma certa conduta de cristão e também ter uma certa modéstia também. Você entendeu? Isso com o templo, porque ele habita em nós. Então, mesma coisa, você não mora numa casa que é um lixão, tudo suja, né? Você vai limpar a sua casa, você vai cuidar, você vai pintar. Então, ou seja, a sua casa, que você gosta assim, então o Espírito de Deus gosta de ver a casa dele assim também. Então a gente tem que ter esse tipo de visão que é bíblica. Então, através da leitura, através da oração, através como eu vou falar para você? Através das minhas dúvidas, eu procurei saber na fonte. E o Senhor esclareceu tudo para mim. E hoje, graças a Deus, não só eu, como muitas pessoas, aprendi com muita gente, né? Muitas pessoas aí que eu sigo, que tem a mente muito mais aberta do que a minha, e com toda a coerência bíblica. Tudo que eu estou falando para os irmãos, eu tenho base para provar. Agora, muitas coisas que são feitas na igreja eram prática da época da lei, prática judaica. Não tem nada a ver com os gentios, irmãos. Então a gente tem que ter vigilância e saber aquilo que a gente está ensinando e pregando para o povo, para que a gente não venha trazer heresia. A Bíblia fala que o Senhor Jesus não vai vir salvar uma denominação. Ele vai vir para buscar quem, irmão? Um povo de mão limpa, de veste branca e coração puro, irmão. Um povo que serve a Deus em espírito e verdade. Como ele falou para a mulher samaritana, Deus é espírito, importa que assim o adore. Entendeu? Em espírito e em verdade, irmão. Ou seja, eu adoro ele com todo o meu espírito. E a verdade vai transmitir através da minha vida, da minha conduta de vida, do jeito que eu vivo, do jeito... Irmãos, nós somos seres humanos, estamos sujeitos a errar, sujeitos a pecar. Ninguém é 100% santo. Não vamos dizer que a gente não vamos tropicar a qualquer hora, que a gente não vamos falar algo que não vai agradar a Deus, que a gente não vamos fazer algo que não vai agradar a Deus. Não tô falando no sentido, né? A gente sabe que a gente estamos sujeitos a errar. Mas também, irmão, estamos sujeitos a todo momento dobrar o joelho, se reconciliar, pedir perdão e continuar a caminhar, irmão. O Senhor, ele se agrada daquele que não retrocede. Agora, de que adianta, irmão? Eu falar que eu sou crente, sou cristão e ficar toda vez caindo, levantando. Então eu não tenho firmeza. Eu estou plantado no meio das pedras, igual a Bíblia fala, minha semente caiu na pedra, não caiu na boa terra. Então, irmão, é tempo da gente permanecer firme e fiel. Já caí, já voltei. E o Senhor fala que cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas chega uma hora, irmão, que a gente tem que tomar consciência de permanecer e não retroceder. Porque se você não morreu até hoje,
Se você está vivo até hoje, se você está com saúde até hoje, porque Deus tem um propósito na sua vida, ou seja, em alguma área da sua obra terrena aqui na terra. Então Deus vai mostrar para você o seu chamado e você vai exercer, porque o Senhor Jesus nos ama e Ele ama o próximo. E através da nossa vida, a gente vamos conseguir alcançar mais vida, apressar a volta de Cristo. Por que o Senhor Jesus não voltou? Porque nós não estamos fazendo nada. O muito que a gente faz ainda é pouco, diz o ditado, né? Não sei se é bíblico, para Deus. Então a gente tem que se dedicar muito mais. Você entendeu, irmão? Estou aqui. Eu e o Senhor Jesus Cristo, eu creio. Entendeu, irmão? Mas eu creio que daqui a um tempo nós vamos estar reunidos na multidão. Porque as pessoas vão se sentir livres da religião. Quem não vai querer andar com uma pessoa que não fica te explorando? Quem não vai querer andar com uma pessoa que te ensina algo verdadeiro da palavra de Deus? Todo mundo vai servir a Deus com felicidade. Aí sim veremos milagre, irmão. Veremos as pessoas ser curadas realmente. Aí sim, né, vamos ver o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar. Entendeu? As pessoas sendo libertas espiritualmente. Hoje você vai na igreja, você leva o paralítico, ele volta paralítico. Você leva a pessoa com síndrome de Down, ele volta com síndrome de Down. Irmão, a Bíblia fala que muitas das vezes, o irmão só tocava no manto, irmão, do Senhor. Tocava nas vestes, nos lenços de Paulo, de Pedro, as pessoas. Passava na sombra de Pedro, as pessoas eram curadas. Esse espírito não existe mais, irmão? Será que ele não está sobre nós mais, irmãos? É claro que ele está. Está sobre nós, irmão. Só que a gente tem que vigiar. As nossas obras têm impedido o Espírito de Deus de agir como ele quer. Ou seja, muitas das vezes eu tenho falado, será que o Senhor tem andado dentro das denominações, nos salões, sorrindo, alegre com o culto? Ou será que ele tem andado chorando, triste, de ver o que está acontecendo dentro das denominações dos dias de hoje? Né, irmão? A gente tem que analisar. Aí analise o homem a si próprio. Será que a sua conduta de vida está sendo de cristão? Será que você tem se esforçado? Porque eu falei para ser perfeito, ninguém é. Mas será que você tem se esforçado pelo menos para ser um cristão diante de Deus? Não. A Bíblia fala que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Ou seja, as próprias pessoas testemunharão ao seu favor. Não, realmente aquele irmão, aquela irmã mudou. Não, realmente eu estou vendo que ele não pratica mais aquelas obras. E permanecer, irmão, porque o seu testemunho vai espelhar outras pessoas a ter mudança de vida também. E quando eles ouvirem essa palavra, que é uma palavra verdadeira, que ela não busca interesses financeiros, status sociais, né? Ou seja, algo que vai trazer benefício para mim próprio, mas sim para o próximo, irmão, vai ser só alegria, irmão. Aí a gente vamos ver realmente o batismo. A Bíblia fala que quando Paulo estava na casa de Cornélio, quando Pedro estava na casa de Cornélio, ele começou a pregar a palavra, irmão. Só de ouvir as pessoas quereram grandemente receber o Espírito de Deus. Ele falou, como poderemos negar a água para aqueles que já receberam o Espírito Santo? Irmão, a Bíblia fala, e todos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Que nem eu falei, irmãos, eu quero que alguém me mostre aqui, algum batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, algum batismo sendo feito. Não estou falando que não está escrito. Está aqui em Mateus 28, lá aí de batizar. Mas segundo estudos, foi acrescentado pelos romanos essa passagem, porque era a forma deles, né? Até os dias de hoje, né? Filho Espírito Santo, abrir barará, os irmãos entendem. Mas, segundo a cópia das cópias, né, do Novo Testamento, que não existe original, muitos historiadores do passado que buscaram saber, está escrito ide e batizai no meu nome. Ou seja, é o nome que tem todo o poder, é o nome que é sobre todo o nome. Ou seja, agora nós não vamos citar o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo? É Yehoshua, Yoshua e tal. Irmão, nós não somos judeus, nós não somos hebreus, nós somos israelitas, para estar falando no idioma deles. Ele foi apresentado como Senhor Jesus para nós aqui no Brasil. E você pode ter certeza que um filho, quando chama o pai, ele pode estar no meio de 300 crianças, o pai vai ouvir a voz do seu filho. Então não importa, irmão. Que esse negócio de Yoshua aí que os outros ficam falando, irmão. Yoshua para quem mora em Israel. Para quem é do Brasil é Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Porque se não fosse, quando você fosse expulsar o demônio em nome do Senhor Jesus, ele não sairia. O nome não teria poder. Então a gente vê que quando a gente repreende, alguém já repreendeu em nome de Yeshua? Sai em nome de Yeshua. Eu nunca vi. Eu particularmente. Né? Nem fiz o teste para ver também. Nem quero. Você entendeu? Porque eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mas a Bíblia fala que quando ele voltar, ele vai revelar o seu verdadeiro nome. Então, Jesus é um nome que foi apresentado na terra. E Yeshua, não sei, lá em hebraico, aramaico, lá em Israel, é diferente. Só que foi um nome apresentado para os brasileiros. Só que quando ele voltar para buscar a tua igreja, a Bíblia fala que até nós vamos receber um novo nome. E ele vai falar o seu verdadeiro nome. Então, irmãos, fiquem em paz com a questão de Yeshua. Não, é o Senhor Jesus Cristo. Você pode, né, irmão? Você pode até ter suas dúvidas, mas pode analisar a Escritura com calma. Ora a Deus. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, nada teria acontecido na sua vida até hoje. Entendeu? Porque você conheceu ele como Senhor Jesus e agora você quer mudar? Quer ficar chamando de Yeshua só porque lá
na língua dos israelitas fala Yehoshua. Ô irmãos, vamos ter noção, né? Porque antigamente você não conhecia por Yehoshua, e você falava Jesus e as coisas não aconteciam. Senhor Jesus, né? Porque a Bíblia fala que quando ele ressuscitou, ele se tornou Senhor e Rei. Então hoje ele é o nosso Senhor e nosso Rei. Então nós temos que ter reverência, temos que ter respeito pelo nosso Senhor, pelo nosso Rei que reina, vive e reina para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você vê uma palavrinha humilde, ó. 49 minutos, irmão, pra você ver. Tem pessoas que ficam 1 hora falando de dinheiro, 1 hora explorando o povo, 1 hora falando um monte de coisa. Não, aqui nós estamos trazendo um esclarecimento, um elucidamento bíblico, através da palavra do Senhor e do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e voltando ao assunto, clamando, pedindo ajuda para os irmãos, porque eu preciso de vocês e vocês precisam de mim, e nós em união faremos a obra junto, em comunhão, certo? Com as coisas do Senhor. Amém? Que a graça e a paz do Senhor possa estar com todos, que Deus possa abençoar o dia de todos, que Deus possa libertar segundo o seu querer aqueles que vêm pedindo libertação, que o Senhor possa transformar a vida daquele que vem assistir esse vídeo, que está precisando de uma transformação, uma palavra amiga, uma palavra verdadeira, sim, séria e leal, não é uma palavra que está com enrolação, não, aqui o foco é objetivo, irmão, é simples, objetivo, verdadeiro e real. Amém? Deus abençoe.